uma escassez de água absurda. Nós, enquanto estávamos lá, né, nem vivemos, na verdade, a realidade deles, porque enquanto a Zuzu tá lá, ela contrata caminhão-pipa de água, enche Uhum. alguns tanques, não água de beber, água para tomar banho, né? E aí a Uhum. gente tem direito a pegar um balde de água por dia, cada voluntário, entrar dentro dessa casinha de fossa e se lavar ali com um balde de água. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje com um médico que eu estou conhecendo agora. A gente já tinha conversado um pouco no telefone e pelo trabalho que ele vem fazendo. E assim como. A internet conheceu ele também, trazendo esse lado humano, porque a gente tem que falar de medicina e também de humanidade. Então, Léo, seja bem-vindo com vocês, Leonardo Rosseto, que é médico, obstetra, ginecologista e Obrigado. apaixonado por pessoas. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. Léo, me conta, como que nasceu essa paixão? Vamos puxar ali do início, né? De quem é o Léo. Você sempre teve essa vontade de ser médico? Sempre quis ser médico. Meus pais falam que desde pequeno eu sempre falei, vou ser médico, vou ser médico. Nunca considerei fazer outra coisa, né? No processo ali do ensino médio, às vezes a gente tem aqueles amigos que ficam, eu vou fazer orientação vocacional, não sei o que eu quero. Eu nunca tive a menor dúvida. Eu sempre soube que eu queria ser médico a vida toda. Ai, que legal. E você sempre teve esse interesse na parte da ginecologia, Na da verdade, obstetria, ou foi durante o curso? não, foi durante o curso Uhum. mesmo. Eu entrei pensando em outras coisas. Eu era um apaixonado pela medicina, assim, Ah. sabe? Então, sabe aquele aluno empolgadão que ia de final de semana, fazia estágio de férias? Tô vivendo isso aqui com minha alma. E aí eu era mais envolvido com a parte de cirurgia mesmo, né? E acabei fazendo até meu currículo na faculdade mais direcionado para essa parte. E no final da faculdade que eu acabei optando pela ginecologia e pela obstetrícia, que era uma área que eu gostava também, e eu achei que ia ter mais consonância assim, com o estilo de vida que eu queria ter, sabe? Uhum. E era um sonho seu vir para São Paulo? Ou também aconteceu? Como que foi essa chegada aqui? Aconteceu também. Eu fui fazer residência no interior de São Paulo, em Marília, lá na Uhum. FAMEMA. E aí conheci uma chefe minha que fazia muito medicina fetal. Uhum. E aí ela falou: acho que você devia ir para São Paulo fazer medicina fetal também, já que você gosta tanto. E lá era uma área que não tinha muito, porque é uma especialidade que tem mais só nos grandes centros. Uhum. E aí eu acabei vindo para cá, meio que também de supetão, assim, de última hora foi acontecendo e deu certo de eu vir, e foi muito bom. Uhum. E sente falta da família? Sinto bastante. Eu sou bem família, minha família é muito família, então Aham, sei bem. eles se reúnem todo final de semana. Eu tenho dois sobrinhos pequenos, que eu sou padrinho da minha filhadinha, meu outro sobrinho também. Então, toda hora que eles estão juntos lá, eles me ligam, mandam Uhum. foto. Eu tô sozinho às vezes, eu fico, poxa, a distância pega um pouco, né? E hoje o Léo ter chegado aqui, eu sei que não é fácil, né? A gente passar por todo esse processo, imagino que na medicina ainda é bem maior, questão de faculdade, formar, se encaixar no mercado. E hoje o Léo, ele olha para ele como no sentido de o que eu quero continuar querendo para a minha vida. Eu acho que ao longo desses anos eu fui fazendo uma escolha que ela não é só profissional, Hum. mas ela é uma escolha pessoal também. Então, num certo momento da minha vida eu decidi que eu queria ser feliz, sabe? E que eu também ia ter que encaixar a minha profissão para eu poder ser feliz. Então, hoje, mais do que assim só focar em questão de carreira, eu foco muito também na minha felicidade. Então, é uma coisa que eu tento encaixar. Eu estou satisfeito. Lógico, a gente sempre quer crescer profissionalmente, Uhum. né? Tem os nossos objetivos, mas eu estou satisfeito com o que eu tenho feito com o meu dia a dia, com esse compromisso. Ah, legal. E em qual momento da sua vida você viu, você conseguiu fazer essa virada de chave, né? Eu cheguei no meu objetivo, mas eu quero, preciso entender, eu preciso ser feliz, de fato, durante essa caminhada aqui.
Eu acho que foi mais ou menos ali na época entre o cursinho e a faculdade que eu Hum, acabei decidindo isso assim. É, mas você decidir e depois você conseguir colocar em prática, tem um caminho, né? sim, claro. Então, E quando você fala, né, que foi o que a gente estava conversando um pouco antes de começar o episódio, quando você falou que você gosta de pessoas, você sempre foi essa pessoa, sempre teve esse cuidado mesmo em se relacionar com o outro. sim, eu falo assim que eu sou até pessoa dependente. De pessoas. Tem gente que curte muito a solitude, né? Que gosta de estar sozinho, refletindo. Eu, se fico sozinho muito tempo, já começa a me dar um desespero. É ótimo. Sou assim Eu também. quero estar com os meus amigos, com a minha família. Eu gosto de estar rodeado de gente. Lugar bom pra mim é lugar animado, com bastante gente. Eu gosto bastante disso, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tá aqui nessa vida justamente sobre isso. Ontem mesmo eu tava até falando com um amigo meu, né? Que pessoas, a gente precisa de pessoas. Não tem como você falar da vida, de felicidade, sem falar de pessoas, né? Uhum. Eu vi que você é uma pessoa muito espiritualizada também. Eu vejo quanto Deus é importante. Pouquinho que eu vi sobre você. E pra você hoje, quem é Deus na sua vida? E qual a diferença que faz de trazer esse lado da fé pra tudo que você faz? É, a minha relação com a fé, ela é volátil. Acho que a fé eu sempre tive ela muito forte, assim, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas acho que a gente tem momentos que a gente se aproxima mais de Deus, né? Às vezes até quando a gente tem uma dificuldade na nossa vida. E tem momentos que a gente acaba também se afastando, né? Uhum. Tem um momento que eu vou, eu volto, eu vou, eu volto. Mas é muito bom saber que Deus está sempre ali pronto para me receber de volta, né? E quando a gente tem uma vida mais próxima de Deus, eu acho que tudo flui melhor, né? Então, Sim. eu tenho feito um devocional e a palavra do devocional, ela é muito bacana, assim. Às vezes ela encaixa igual uma luva, né? Você fala assim, meu, isso aqui foi escrito para mim. Sim. E tem dia que não. Tem dia Uhum. que, às vezes, você lê aquele devocional e fala, ah, eu conheço essa passagem, ou Uhum. legal, né, tal. Mas eu acho que o mais importante é você tirar um minuto do seu dia e lembrar de Deus. Eu acho que esse é o maior benefício do devocional. E falar assim, eu vou ser uma pessoa boa, eu tô comprometido com isso, e fazer esse exercício, né? E como você consegue enxergar Deus nos lugares que você passa, nas pessoas? Como você consegue ter esse filtro para você? Sua opinião pessoal, né? Enxergar, você fala assim, nos outros. Nas pessoas, nos lugares, de você sentir que aquele lugar te transmite paz, ou as pessoas. Como você consegue ver Deus e falar, eu sei que o Senhor está aqui, enfim. Deus está em todo lugar. Uhum. Ele tá em todo lugar, o tempo todo. Mesmo quando o lugar é ruim, Deus tá ali também. Isso não existe de Deus não tá aqui ou ele não tá ali. É a gente que precisa parar um minuto para encontrar ele, né? Às vezes a gente vê momentos muito bons e a gente pensa em Deus, mas se a gente parar dentro de um momento ruim também, Deus vai estar ali pela gente, é só a gente buscar ele, né? E em qual momento da sua vida você conseguiu observar, assim, no sentido de que eu não estou aqui sozinho nessa vida, eu não estou aqui passando só. É esse momento que você teve essa conexão e falar, tem algo maior controlando, tem algo maior por mim, por todos. Então, em qual Nossa, momento? toda vez que eu caio, é Deus que me levanta. É, desde fragilidade em relacionamento, assim, Uhum. profissional, pessoal, mas acho que dentro da minha história, assim, o que foi mais difícil para minha família foi quando meu pai ficou doente e acabou o nosso mundo, assim. E, nossa, nós vivemos um verdadeiro milagre mesmo. De Deus curar meu pai. Não curar no sentido de deixar a doença, mas de dar esperança, de a gente conseguir ir pra frente,
ter ótimos resultados com tratamentos. Então, esse acho que foi o momento mais marcante em questão de religião, fé para mim. Que é na hora que a gente vê que ele tá aqui o tempo todo, né? Não importa qual seja a circunstância que a gente esteja passando, ele está Sim, controlando, ele sabe o que é melhor e eu acho que ele usa certas situações para potencializar ainda mais a presença dele dentro da gente, com né? certeza. É, e é muito bonito essa sensibilidade, sabe? Em um mundo que ser sensível é você ser fraco, né? As pessoas lá, muitas pessoas acreditam nisso, mas a gente sabe que a verdadeira felicidade, ela vem da sensibilidade também, dessa capacidade de conseguir ver, né? Deus, conseguir ver o amor. E hoje você conseguir transbordar isso, porque eu acho que não é simples, né? E você poder falar de Deus dessa forma é ainda mais genuíno. Para mim, sensibilidade, na verdade, é completamente o contrário. Sensibilidade é força. Porque se você é sensível, você não é só sensível ao que você sente, mas você também é sensível ao outro. E se você consegue se conectar com o outro, você é muito forte. E você é forte em todos os sentidos. Você é forte politicamente, você é forte emocionalmente, você é forte dentro da sua realidade social, dentro da sua realidade do trabalho. Então, eu acho que ser sensível é muito mais do que só o tanto que você sente, mas o tanto que você consegue sentir o outro. E dentro de comunidade, isso é o principal, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Eu também acredito muito nisso, porque eu acho que a gente só pode falar de relações se de fato a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Não tem como. Não tem como a gente pensar só com o que a gente acha certo, o nosso ponto de Uhum. vista. A gente nunca sabe o que o outro passou, às vezes, naquele dia, né? E eu acho que quando a gente fala de Deus, a gente fala de amor. O que eu vi em você foi isso. Então, é esse tipo de pessoas que eu acredito também. E quanto mais a gente conhece pessoas parecidas com a gente, mais a gente tem mais, né? A gente tem essa convicção de quem a gente é e do que a gente está fazendo aqui. E falando sobre essa questão de se colocar no lugar do outro, às vezes a gente também não para fazer esse exercício, né? Então, agora depois dessa minha missão que eu fiz, eu acho que esse foi um dos grandes benefícios que isso me trouxe, Uhum. que é enxergar o contexto da pessoa, mas não só a atitude dela isolada, né? Às vezes a pessoa tá vindo de um lugar tão ruim, tão sem chão, que aquela atitude dela para você pode ser grande ou irritante, né? Mas a hora que se você enxerga todo o contexto, você vê que na verdade aquilo é uma manifestação de sofrimento, né? Então, eu tive lá um episódio que eu estava trabalhando lá para ajudar a servir as refeições e teve um garotinho que ele estava desobedecendo a fila, sabe? Uhum. E aí ele vinha, pulava, e aí eu chamava a atenção dele, tirava do espaço, e aí falava que se ele não se comportasse, ele ia ter que sair do galpão, e voltava pra lá, e ele olhava pra mim, e pulava de volta, e eu buscava ele. Até uma hora que eu cheguei e falei, ó, meu amigo, você vai ter que sair porque você não tá respeitando as regras, né? E na minha cabeça pensei, pô, o cara não colabora, Uhum. sabe? Criança mal educada, né? Uhum. E e aí dormi, segui meu dia sem sofrimento, sem pensar no menino, sendo bem sincero, assim, sabe? Uhum. Praticidade ali na organização. Uhum. E no dia seguinte, a gente sempre fazia uma reunião com uma mentora. E aí essa mentora falou: busquem dar atenção para as pessoas que estão dando trabalho. Porque essas pessoas que não estão se conectando com vocês ou que estão dando trabalho são as pessoas que mais precisam. São as pessoas que mais estão sofrendo, são as pessoas que mais têm dificuldade. E aí, na hora, eu pensei no menininho, né? Falei, puta, aquele moleque lá dando trabalho, mal criado, né? Será que. Porque
a única pessoa que tinha me dado trabalho, né? Ou desobedecido Uhum. qualquer coisinha. O pessoal lá é muito bonzinho, sabe? Muito sofrido. E aí, meu, não deu outra. Deu a tarde, chamaram porque esse menino tava convulsionando no chão. Aí peguei ele, levei pro posto de saúde. E aí a gente foi ver a história do menino, né? Saber o que estava acontecendo. E era um garoto que tinha passado por uma cirurgia ruim, grave, há 1 ano, 2 anos atrás. Tinha ficado entubado 30 dias. E aí desencadeou esses quadros convulsivos. E aí ele convulsionava quase todo dia. E aí as outras crianças pararam de brincar com ele, porque achavam que era uma doença contagiosa, então ninguém encostava nele. Ele teve que sair da escola. E aí, quando eu conversei com ele, ele falou assim: eu só queria voltar a estudar. Era um moleque que tava sofrendo muito, sabe? Quantos anos? Acho que ele tinha 8 anos, Caramba, muito novo. muito novo. Criança, né? Criança, de tudo. Então, assim, ele tava, na verdade, na desobediência dele, manifestando o sofrimento que Se ele tinha, né? defendendo, né? Talvez era a forma dele se defender É, ele ali batia contra. nas outras crianças, né? Uhum. Mas pensa dentro de um coração de uma criança de 8 anos completamente excluída da sociedade, da escola, das brincadeiras, o tanto que ele também não estava Em sofrendo, um né? lugar que já é precário, né? Pra você, teve alguma frase que alguma criança te disse? É dentro do. É como que chama lá? É Zuzu? Para as Zu- pessoas seguirem. Zuzu. Zuzu for África. Zuzu for África. É, e teve alguma criança que te disse algo que te marcou, que te tocou? Teve alguma frase que sempre tem, né? Quando a gente faz parte desses projetos, algo que tenha mexido com você e que te transformou em um ser humano melhor. É, teve uma tarde que eu e um amigo, a gente saiu, o outro médico que estava lá em missão comigo, nós saímos brincar com as crianças ali, né? Porque a gente ficava o dia inteiro fazendo atendimento. Então, as nossas atividades eram um pouco diferentes de quem acaba indo para recreação e fica em atividade com as crianças o dia inteiro. Mas a gente queria vivenciar um pouco disso também. Então, quando a gente acabava os atendimentos, a gente corria para lá. E aí, ele se envolveu com uma criança, e aí essa criança depois acabou mandando uma cartinha lá no QG, lá no alojamento onde a gente ficava para ele. E aí, a hora que eu tava do lado dele, a hora que ele tava lendo a cartinha, e na cartinha a criança falava, ele também chamava Leonardo, falava assim, então, tio Léo, obrigado, porque hoje foi o melhor dia da minha vida, obrigado pelo biscoito, e ele falava assim, eu só queria que você soubesse meu nome. Nossa. E aí o moleque tava lá, ele começou a chorar muito, 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 esse outro médico. E ele falou, eu não perguntei o nome dele. E é verdade, às vezes a gente tá tão no automático, né, que a gente esquece de parar e enxergar a pessoa mesmo, perguntar o nome dela. Ao mesmo tempo que eu consigo ao mesmo tempo que eu consigo parar e falar assim, é tão absurdo ele não ter perguntado o nome, eu penso, meu, eu também talvez não teria perguntado, porque tinha 10 crianças subindo ao mesmo tempo, você tá Uhum. brincando com todo mundo, às vezes você não consegue parar e enxergar a pessoa inteira e perguntar como que é seu nome e tal. Mas é isso, né? É de parar um pouco de ir tão no automático e conseguir individualizar, olhar para a pessoa, parar um minuto, né? E isso eu acho que foi o que eu tenho tentado fazer aqui, replicar no meu dia a dia, que é não ir tão no automático, né? A gente pega um Uber e aí a gente entra, a gente fala bom dia, né? Uhum. A gente fala bom dia, mas a gente fala bom dia olhando pro telefone, digitando, né? Não Uhum. olha na cara do motorista, Uhum. né? Você para, você dá um bom dia, tudo bem, como é que você tá? O motorista, ele se assusta. Como que foi seu dia? Ele olha e fala, Uhum. ô louco, meu. Então, a gente precisa fazer esse exercício. E se a gente não parar para fazer um exercício mesmo, a gente não muda. Se a gente for só no automático, nós não vamos lembrar de fazer isso. Porque a gente vai ter sempre a desculpa que nós estamos corrido, que, né, daquilo, Uhum. isso. E o amor, ele são os pequenos detalhes, né, do dia a dia. É a gente ter essa capacidade o tempo inteiro. Eu acho que só conhece o amor de fato quem consegue transbordar, né?
Sim. E para você, o que é transbordar quando a gente fala de amor? Transbordar amor pra mim, eu acho que é a gente conseguir pedir ajuda quando a gente precisa. Tava escutando outro dia um podcast de um outro cara, e aí ele falava assim, que ele tinha um amigo que tava numa situação difícil e o amigo sempre tava bem, sabe assim? Uhum. Nunca compartilhava nada, chegava, tava tudo bem. E num dado momento, a, a bola explodiu. E aí todo mundo ficou sabendo que a vida do cara tava na lama. Tudo errado. Família, negócio, dinheiro. E aí esses amigos chegaram e falaram assim: pô, mas você não falou nada pra gente? A gente tá aqui o tempo todo com você, você nunca pediu uma ajuda, nunca falou nada. E aí esse cara falou: ah, eu não queria incomodar, ou. E aí o cara falou assim: cara, pra mim, o jeito que eu enxergo isso é assim: você me tirou o direito de te ajudar na hora que você mais precisava. E isso pra mim ia ser a minha maior alegria, né? E acho que pedir ajuda é você amar tanto uma pessoa que você consegue expor pra ela o teu lado mais feio, né? É realmente se vestir tirar o seu orgulho e falar: pô, tá aqui o meu lado mais feio. Todo mundo tem um lado feio, né? Ninguém é 100% É. perfeito, né? Não tem botox pra isso. Então é você conseguir o amor, ele não é orgulhoso, né? Então é você É. conseguir se despir do seu orgulho e pedir ajuda e mostrar o teu lado mais feio. Eu acho que você consegue transbordar o amor a hora que você chega nesse nível. E de confiança também, né? E quando a gente também não vai ganhar nada em troca, né? Sim, nunca. É. Aqui uma das coisas que eu mais falo é sobre propósito da vida ali. Tem escrito propósito da vida fazer sentido. Para você, o que é propósito na sua visão? Falar, eu encontrei o meu propósito de vida, eu sei o porquê estou aqui. O, igual eu falei, eu acho que eu tenho um propósito de vida. E ele é bem diferente do que a gente pensa assim sobre quando a gente escuta qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu propósito de vida, e as Uhum, pessoas elas sempre têm um propósito, né? Eu uhum, pensei sobre isso. Eu acho que o meu propósito de vida ele pode até parecer egoísta, mas o meu propósito de vida é ser feliz. O meu uhum. propósito de vida ele é comigo. E Mas, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue ser feliz, aí nós vamos replicando essa felicidade para todo mundo. Então, se você tá bem com você, se você tá feliz, você vai ser mais amoroso, você vai ser mais solidário, você vai ser mais eficiente no seu trabalho, você vai ser mais fortalecido com a sua família. O meu propósito de vida, então, hoje é eu ser feliz, porque eu observo que quando eu tô muito bem comigo, eu sou muito melhor para os outros. perfeito. Eu acho também que está muito relacionada à questão do ser, né? E não do ter. Sim, Embora o ter seja completamente importante, mas eu acredito que quando a gente fala de felicidade, né, de sentido da vida, é sobre o ser. E para você, é, qual a importância, né, de fazer com que você consiga, não só você, mas através do que você falar também, da sua visão, a gente conseguir, às vezes, colocar alguém para refletir, qual a importância do ser? E qual a diferença disso na vida como um todo? desculpa, como assim? É Você no pode ser repetir? no sentido de. É porque tem pessoas que passam a vida inteira, por exemplo, buscando coisas. Aí vão buscando coisas, 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 e nunca estão satisfeitas. E tem gente que não consegue ter essa visão que você tem, por exemplo, da vida. Que eu também tenho, que os meninos aqui têm. Mas pessoas que ficam buscando em coisas a felicidade. Para você, qual a importância de buscar a felicidade na essência, no amor? A felicidade para mim, no meu propósito, ela, ela é compartilhada, né?
eu não consigo imaginar um momento meu de extrema felicidade sozinho, né? Toda vez que a gente está vivendo a felicidade plena, ou pelo menos eu tô cercado por pessoas que eu gosto muito, que eu amo, que eu prezo e compartilhando isso com elas, né? Meus melhores momentos sempre foram com as pessoas que eu gosto. Se eu tiver sozinho em qualquer lugar, mesmo que de sucesso profissional, eu não vou ser feliz. E viver a felicidade, acho que é mais do que ser, é viver, né? Uhum. Então, você tá ali e ir vivendo e compartilhando e se relacionando. Isso pra mim que é felicidade. Bom. Sobre o projeto ali da Zuzu, como que é a situação da água? Ela eu vi que é uma situação muito precária também, né? Lá é muito, nossa, é muito carente. Eles não Uhum. têm nada. Eles não têm energia elétrica, eles não têm saneamento básico, eles não têm casa. Então, as casinhas deles lá, na grande maioria, é de chapa. Então, tipo, esses andaime, não andaime, tapume, sabe? Uhum. De metal. Eles colocam 4 chapas de ferro, cobrem, e aí dormem no chão ou numa esteira. Se chove, molha o chão, eles têm que ficar em pé, porque não tem como ficar deitado. Deus. Não tem banheiro dentro dessas casas improvisadas, né, sem estrutura, então quando eles são mais privilegiados, eles se juntam e constroem um banheiro que é uma fossa e eles fazem a necessidade deles ali, uma casinha também de chapa e a água é uma escassez de água absurda. Nós, enquanto estávamos lá, né, nem vivemos, na verdade, a realidade deles, porque enquanto a Zuzu tá lá, ela contrata caminhão-pipa de água, enche Uhum. alguns tanques, não água de beber, água para tomar banho, né? E aí a Uhum. gente tem direito a pegar um balde de água por dia, cada voluntário, entrar dentro dessa casinha de fossa e se lavar ali com um balde de água. Uhum. É, Eles precisam ir tomar banho no rio, ir buscar água no rio e é distante. Então as mamás, né, as mulheres, elas vão com balde até lá e voltam com balde de água na cabeça. É caramba. completamente escasso, inacessível E o mesmo. projeto ele está lá sempre ou não? São períodos? Como que é porque eu sou leiga mesmo, então. Uhum. O projeto ele funciona assim, ele construiu uma estrutura, então hoje é, a Zuzu for África ela tem um terreno lá na comunidade mesmo, e eles construíram uma escola, eles ajudaram na construção de uma igreja, Uhum. eles construíram um posto de saúde, construíram uma cozinha comunitária e a escola funciona o ano todo. Então a Zuzu ela tem contratados em Angola que fazem esse segmento, né? Então acontecia a escola, professores, tem enfermeira no posto de saúde, tem dentista que faz atendimento mesmo quando a gente não tá lá. E aí, até esse ano, uma vez por ano, tinha essa missão de 2 semanas, que as pessoas iam até lá, e aí é, faz atendimento médico, dá comida para as Uhum. crianças, tem recreação, atividade, né? A partir do ano que vem, agora, eles mudaram, como a ONG ganhou muita visibilidade, né? E tiveram mais de 10 mil inscritos para voluntário para o ano que vem. Caramba, que É, legal! e aí eles vão montar 2 missões ano que vem. Então Que já vão ser legal. 2 missões. Eu vi uma das meninas que postaram, não tô lembrando agora qual das duas foi, a Clara ou a Mari. E as meninas ali com 12, 13 anos já têm filhos, né? Já. Já tem filho e assim, o pior do que elas terem começar cedo é a quantidade de filhos que elas têm. Então elas têm vários filhos e elas não têm uma autonomia para falar eu quero ou não quero relação sexual, sabe? Então, assim, elas ficam à mercê da vontade do marido, às vezes, é,
sexo violento, então elas são vítimas disso. E eles não têm acesso também à prevenção, sabe? Tanto controle de natalidade, como prevenção de doença sexualmente transmissível. Então, a gente fez uma palestra lá com os homens, distribuímos camisinha, fizemos orientação sobre doença sexualmente transmissível. E um dos meninos lá na palestra, ele perguntou assim: Ah, mas a gente distribuiu a camisinha e tal. Ele falou assim: Mas e como que faz para lavar? Aí a gente, como assim lavar a camisinha, né? E aí ele falou, lavar. E daí a gente você falou assim, não, a camisinha ela é de uso descartável. Nós estamos deixando muita camisinha aqui no posto de saúde. Venham pegar, vai ser distribuído de maneira gratuita. E daí ele falou, não, mas não tem que lavar para tirar esse óleo antes, porque então é para Caramba, você eles não têm ver conhecimento nenhum. nenhum, é Zero. zero. Então, assim, realmente a questão da educação sexual lá, eles não têm comida, né? Eles não têm água. Então, Água, cara. a Água. a educação sexual, lógico, a gente tenta Uhum. abraçar o mundo, fazer tudo, mas isso tá mais lá para trás ainda, né? Nossa. E esses maridos, eles são bem mais velhos? Ou Não, isso varia? não necessariamente, não, Ah, tá. não. Como tem essa igreja evangélica lá, Uhum. né? Tem uma igreja católica também e tem essa igreja evangélica que ela fica mais próxima ali da estrutura da ONG, né? É, tem bastante casal novo, sabe? Assim, da Uhum. religião, da igreja Uhum. mesmo. Não necessariamente tem essa assimetria de idade. Uhum. Nossa, muito. É justamente esse lugar, né? Da gente se colocar no lugar do outro. E aí você pensar, água. Eu fico louca sem água. Se eu ficar 3 horas sem água, eu já fico louca. Não, e Né? eu, não te- eles bebem qualquer água, sabe? Eles bebem Uhum. água, não é água mineral, é qualquer água. E quais problemas de saúde você teve que lidar ali como médico? Ah, lá é uma escola de medicina, né? Todas as doenças possíveis Caramba. você tem. Começa pela desnutrição, Uhum. super, né, incidente ali. A grande maioria ali tem problema de desnutrição, tanto criança quanto adulto. Você vê muita gente emagrecida, né? Uhum. Malária. Então, malária, que é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil, né? Uhum. Não sabia nem sintomas, como que Uhum. tratava, tive que estudar isso. Aí Caramba. tinha uma médica que é voluntária lá na Angola também, e ela foi Uhum. trabalhar alguns dias com a gente. Ela Ah, ensinou um legal. pouco pra gente sobre o manejo da malária. A gente tinha teste rápido, a gente diagnosticou também bastante caso de malária lá. Caramba, Léo. E E como que aí, trata, gente? Desculpa a ignorância. Eu também vi na escola isso. Eu lembro dos desenhozinhos que é com tinha. antimalárico, eles têm um Uhum. medicamento Uhum. específico e tem boa resposta. Ah, legal. Mas se não tratar, o problema é que eles não têm acesso, né? Se não tratar, pode culminar na morte mesmo, né? E você, como ginecologista e obstetra, você teve que lidar com algum caso de alguma menina grávida, Ah, pegou. bebê? A gente teve algumas pacientes grávidas que a gente atendeu lá. E, de novo, o tanto que eles são carentes é muito triste. Então, acaba que elas não têm muito cuidado de pré-natal, sabe? Uhum. Igual a gente faz aqui no Brasil, fica grávida, vai um monte de consulta, faz Uhum. ultrassom, né? Toma polivitamínico, remédio Uhum. para isso, remédio para aquilo, faz exame de sangue. Lá fica grávida e Conta por si. espera nascer. Caramba. E nasce em casa. Caramba. Você presenciou alguma coisa assim? Não teve nenhum parto enquanto eu estava Aham. lá, mas eu atendi gestantes e assim, não é que não tenha maternidade para Aham. elas irem, tá? Na Angola também tem serviço público de saúde, mas é uma comunidade tão carente, mas tão carente, que elas não têm o dinheiro para o transporte até a maternidade. Então elas têm o Caramba. parto em casa porque elas não têm o dinheiro para o transporte para chegar na maternidade, que é de graça. É de uma Caramba. pobreza Bizarro. que a gente não consegue compreender.
Caramba. Então, assim, o neném nasce em casa, sem assistência nenhuma, isso acaba aumentando muito, né, o índice de mortalidade. E porque ela não tem condição de fazer, ela não tem a logística para chegar na maternidade. Caramba. E eu vi uma parte lá, né? Acho que foi a Tamari que postou. Eu não lembro direito exatamente, que eu vi bem por alto. É muito disfuncional, né? Tem a região que tá ali muito, muito pobre. Aí já tem uma região que é mais. Ou eu tô errado, se estiver errado, você me corrige. A impressão que eu tive, né, Aham, assim, nós ficamos confinados na comunidade, aham, tá? Então, falar sobre o país como um todo, uhum. eu acho até muita Aham, ousadia minha, né? aham, Mas o que nós tivemos em Luanda 2 dias, mesmo quando a gente estava em bairros melhores, então teve um uhum, dia que era um domingo, que era um day off, nós fomos almoçar num beach club que tinha lá. A cidade, ela é suja, entendeu? uhum, Não é uma coisa que você fala assim, uhum. nossa, Ah, entendi. Aham. Então, assim, só que a desigualdade social, ela é muito grande. Então, eu entrei num condomínio lá de luxo e aí lá dentro era maravilhoso, realmente. Caramba. Assim, parece que eles limpavam a folha das árvores, era tudo no lugar, tudo perfeito, assim. Mas é uma desigualdade social muito grande, então você não vê, assim, a classe média, né? Então, Uhum. essa própria médica que, que foi voluntária lá com a gente, ela já era formada há vários anos e ela não tinha casa, assim, ela morava de aluguel, ela não tinha carro, porque mesmo sendo médica, que lá é um Uhum. super, assim, vamos falar assim, privilégio, né? Porque ela não, Uhum. ela venceu a linha da pobreza e tudo mais. Ela é de lá, ela é de lá. Ela não tá, ela não tem uma condição super boa, entendeu? Uhum. Mesmo sendo médica, ela sobrevive. Que doideira. Cara, uma realidade muito Então, diferente. assim, quando tem os privilegiados, a desigualdade social é muito grande. Mas é um país que teve a independência muito mais recente do que os demais, Uhum. né? Então, esse país, até recentemente, ele estava só sendo explorado, né? Até Uhum. você conseguir resolver as questões sociais de um país, vão centenas de anos, né? Ó, o Brasil, quanto Exato. tempo que a gente não está Uhum. lutando para estar na situação que a gente está. Então, eles tiveram a independência recente num país que estava só sendo explorado, explorado, Uhum. explorado, explorado. Então, até eles conseguirem acertar as questões sociais deles, eles ainda, com certeza, vão passar por bastante E desafio. para alguém que queira ajudar, quais são os passos que uma pessoa pode dar, ou indo lá, ou de longe? Como que as pessoas podem ajudar? Então, a Zuzu, como voluntário, agora essa oportunidade está fechada, porque Uhum. foi um boom de Cara, que inscritos, legal, isso é 10 mil maravilhoso. inscritos, e eles precisaram encerrar as inscrições. Cara, que legal. Mas eles continuam fazendo campanha, tem o Pix, por onde você consegue doar Uhum. diretamente, e também tem como você adotar uma Uhum. família com cesta básica ou adotar uma criança na escola. Mas no momento também esse link ele está suspenso, porque tiveram muitas pessoas que se voluntariaram para ajudar. E aí essas crianças elas não estavam estruturadas, Uhum. né? Então agora elas vão cadastrar as famílias, organizar tudo isso para poder dar seguimento no Cara, que projeto, né? legal. E eu acho que é por esse lado que a gente tem que pensar, sabe? Porque, tipo assim, 10 mil inscrições. Pensa, 10 mil pessoas querendo fazer o bem. Em algum momento da vida, aquela pessoa se despertou, né? Embora a gente fala que o mundo tá difícil, tá. Mas eu acho que o que faz o mundo ser um mundo melhor é aquilo que a gente escolhe ser. Sim. E pequenas atitudes transformam, de fato. E tá lá é uma coisa assim absurda sabe a felicidade que você falou? Lá você tá vivendo, porque você tá com gente, pensa que você tá com gente só de bem, né? Gente que tá lá só pra, meu, com a mais pura intenção do Ele quer que você coração, lembre do nome né? dele. Ele quer E ser visto, né? Quando fala, poxa, eu queria que você lembrasse meu nome. Na verdade, né, a criança tá ali falando, eu quero ser visto. sim.
E aí você tá lá com um monte de voluntário que s- só tem coisa boa para dar, porque foi até lá só para levar coisa boa, e uma comunidade também que é muito carente, então que recebe muito bem isso, e você está ajudando. Você esquece de tudo, assim, você esquece dos seus problemas, você fica focado Que 100% legal. lá. E você viu muita gente feliz lá também? Eles são muito felizes. Eles Ai, são. Nossa, é inacreditável. Porque aquela é a realidade deles. É como se eles não tivessem pensando assim, pô, sei lá. estamos muito mal. Eles estão ali, eles nasceram ali. Esse é o jeito que eles vivem, é a vida deles. Lógico, passar fome é mais complicado, mas assim, quando eles estão tendo que comer, apesar de serem em condições, né, desumanas, Uhum. eles estão ali na rotina deles, Sorrindo. sobrevivendo. Então, nós chegamos num sábado. Eu fui na missa ao domingo, numa comunidade católica que tinha lá. Era uma igreja que não tinha teto, então eram só Cara, 4 paredes e tinham algumas cadeiras que eles até organizaram para receber a gente, mas depois eram algumas pedras colocadas, então as pessoas sentavam nas pedras e eles fizeram a missa deles, sabe? uhum. Assim, na realidade deles. E as mulheres estavam todas bem vestidas, porque era domingo, com a melhor roupa delas dentro da realidade deles, e cantando, e louvando, e é, muito felizes, entendeu? Dentro da realidade deles, eles são felizes. E eles transbordam alegria. Algum tempo atrás eu fiz um curso sobre oração, né? E aí falava sobre quais são os modos de você orar. Então você pode orar pela leitura, você pode orar pelo silêncio, você pode orar pela música, né? E a forma que eu mais me identifiquei foi a música. Eu gosto muito de música. Também. O Para mim louvor é é maravilhoso. muito importante. Eu adoro música. Eu tô o tempo todo escutando música. E eles também têm essa pegada da música lá. Então, as crianças, quando elas brincam, elas estão cantando, dançando, batendo palma. Na igreja, eles cantam muito e batem muita palma. Quando a gente chega, eles cantam música pra gente, para receber a gente. Então, nessa missa também eu me senti muito tocado, porque foi muito bonito pela oração, pela música, sabe? E você vê aquelas pessoas louvando e agradecendo. Provavelmente muitos estavam ali agradecendo. Sim. E quantas vezes na vida da gente a gente reclama de tudo? A gente reclama, né? Nessa É, missa, uma coisa que me marcou muito foi que eles não tinham hóstia, né? uhum, Então eles fizeram uma comunhão espiritual. Eles iam até o altar, chegava lá, não tinha a hóstia para dar, então eles faziam uma comunhão espiritual e voltavam. E depois teve o ofertório também, né? O momento de ir lá e doar o dinheiro. E aí eles também não tinham dinheiro para doar, né? Mas eles também faziam a fila e eles iam até lá no altar, no cestinho, e eles ofertavam o coração, a vida deles. lindo. E o que mudou no Léo depois de toda essa experiência em questão de valores, caráter, essência, em você, no seu dia a dia, aqui em São Paulo, com buzina na cabeça, com gente falando? Eu acho que é isso que eu te falei sobre tentar não ficar no automático, Uhum. sabe? E eu sou muito do automático. Então eu sou muito prático, muito resolutivo, sabe? Às vezes atropelo os outros na ânsia de Aham. resolver as coisas. E às vezes você precisa parar e escutar um pouquinho mais aquela pessoa, entender o contexto dela, relevar. Eu tenho tentado fazer isso depois que eu voltei. Na grande maioria das vezes, quando a gente precisa ser prático, né? A gente não está impossibilitado de fazer isso. Isso é uma desculpa que a gente usa, né? Uhum. Às vezes realmente você tem essa urgência, mas na grande maioria das vezes, você pode entrar dentro de um Uber e usar
toda a corrida para resolver negócio, reunião, ligação, mas você pode parar 1 minuto e cumprimentar a pessoa de maneira adequada, né? E aí a gente usa isso de muleta, né? Não, eu tô corrido e não sei o que lá e tal. Então, tem que fazer um exercício diário mesmo, de parar e começar o dia falando, não, eu vou fazer diferente. Eu comprei um quadro do Pensador, que é um símbolo bem, bem grande da Angola. E eu mandei enquadrar e pus na frente da minha cama, assim. E é pra hora que eu acordar, eu já olhar e Menos, falar, Léo. meu, para de ir no automático, faz esse exercício, Cara, que legal. porque muda mesmo. Muda o tanto que você entrega e, consequentemente, muda o tanto que você recebe de volta. Eu acho que a gente, nesse lugar, a gente se aproxima muito de Deus. E se aproximar de Deus não é porque somos incríveis. É porque a gente passa a entender o que é a vida de verdade. Não só a existência. Tem gente que tá aí só existindo, sabe? Embora a gente tá aqui conversando, né, sobre essas mudanças, essas transformações, tem gente que nunca vai ser capaz de servir alguém. Como assim você fala? Não, Desculpa. eu falo assim, tem gente que nunca vai ter esse senso de empatia, de conseguir servir genuinamente, porque pra gente é muito fácil. Quando a gente fala aqui, mas existe o outro lado de pessoas egocêntricas, de pessoas que estão tão preocupadas com o ter, esquecem do ser. Eu acho que não tem uma pessoa que ela é 100% ruim e uma pessoa que ela é Uhum, 100% boa, uhum, entendeu? Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? uhum, E, lógico, tanto que a gente se propõe, vai com certeza aflorar ou não o lado bom, né? Mas às vezes as experiências de vida também vão fazer isso com a gente, né? uhum, Então, mesmo eu creio nisso, mesmo a pessoa que ela é egocêntrica, que ela é, né, assim, uhum, que a gente não enxerga que ela pode dar, uhum. ela pode, né? Eu acredito nisso, ela Bonito pode. isso. Às vezes ela precisa só viver uma experiência que vai despertar isso nela, entendeu? Porque o amor é acessível para todos, né? Os voluntários que estavam lá, ninguém é perfeito, Ninguém tá entendeu? tá- Não tem nenhum Deus lá. Samaritano, Jesus Cristo também. São todos Que, aham, humanos com falhas, né? Mas que por algum motivo estavam lá deixando despertar o melhor lado deles, tirando o ego, né? né? De Então eu jogo. acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem isso dentro de você, né? Tem Uhum. pessoas que deixam isso aflorar mais, tem pessoas que estão mais empenhadas em viver isso, e tem pessoas que deixam essa parte boa do coração um pouco mais escondida, né? Uhum. Mas se a gente for bom também, eu acho que a gente vai despertar o lado bom das pessoas. Quando você me fala sobre o Léo, sobre esse menino família, esse homem família, quais valores você vê do seu pai e da sua mãe em você hoje? O que tem deles em você que faz você ser essa pessoa? Nossa. Tem tanta coisa para falar, mas eu acho que a religião é uma coisa bem forte dentro da minha casa. Isso com certeza é herança deles, herança até de insistência. Que não foi fácil esse Vai na problema. missa, vai na missa, vai na catequese, né? Quando você é Aham, criança, você aham. não tem essa, isso Eu é quero bom, ver eu filme, quero, é. eu quero ficar em casa comendo pipoca. E até hoje, às vezes, eu tô visitando meus pais e, tipo, se eu não vou à missa, minha mãe fala: Ah, você não vai à missa mesmo, tem certeza? Vamos com a gente. Assim, mãe, eu dou conta da minha Eu já vida entendi, mãe. espiritual. E acho que a honestidade dentro da minha casa, isso é bem importante também. Eu acho que honestidade, religião e trabalho, Muito assim, bom. é o que eu vejo, assim, deles muito forte. Então, eles sempre foram pessoas muito trabalhadoras, muito honestas e bastante religiosas.
E você pensa em ter família? Penso, tenho vontade de ter filho, Ah, mas tô procurando ainda com tô no quem. processo, esperando em Deus pacientemente. Ai, que legal. E pra você, qual que é o importante da família no mundo que a gente tem uma parcela que pensa assim, que eu acho que é o que a gente falou, né? Eu acho que somos responsáveis pelo nosso mundo melhor. Inclusive, é isso que propõe, que faz com que aconteçam esses encontros, como aqui, os meninos ali também. Mas, para você, qual que é a importância da família no mundo de hoje? E não só no de hoje, né? Acho que em toda a história. O que torna qual a importância na vida de um homem? Vamos apertar um pouco mais. Na vida de um homem, qual a importância da família que você vê, assim? É, eu acho que não tem nada igual a família, né? Eu tenho muitos amigos e amigos que eu considero família, Sim, eu sei. mas a família ela vai estar ali independente, né? De- Você não, pelo menos lá na minha casa, é, se você brigar, tudo bem, a gente vai continuar sendo família, Não vai não ter tem jeito. muita opção. Não adianta bloquear no WhatsApp. É, amigo pode ir e voltar, né? Ou só ir e não voltar, né? Uhum. Mas a família, ela sempre volta, né? Ela sempre vai estar ali. É uma relação que ela não é opcional, ela é consanguínea, né? Então, você não tem como optar por não ter mais o sangue do teu irmão, né? Uhum. É uma relação diferente. Então, a família é a certeza de que você vai ter sempre um lugar para voltar, né? Uhum. Mesmo eu estando mais distante hoje da minha família, né, morando em outra Uhum. cidade, eles são a minha fortaleza. Eu não tenho a menor dúvida de que no minuto que eu precisar voltar, independente da condição, eles vão estar lá. E por que a vontade de ser pai? Eu não sei, eu acho que é, a gente é tão condicionado com isso, né, de formar família, tal, né, que veio meio que assim, ah, vou ter família, sabe? Uhum. Tinha vontade de casar, ter filho e tal. Uhum. Mas acho que depois que vieram os meus sobrinhos, deu mais vontade Ai, ainda, que legal. porque eles são uns bichinhos diferentes, Quantos anos que né? eles têm? Eles têm 1 ano e 10 e 1 ano e 10 e 1 ano e 9. Gente, É, gente, que 1 mês de legal. diferença, os Que dois. legal. Isso que você. Eu acho que também é muito importante a gente falar disso, porque muita gente vive aquela ideologia de que, ai, eu vou ser feliz sozinho. Pode até ser, não tô falando que não é, né? Mas a felicidade, quando ela foi o que você falou, quando ela é compartilhada, é a real felicidade, né? Sim, com certeza. E eu acho que assim, quando você tem uma família, você tem um objetivo maior, né? Então, você pensa mais nos outros, você é mais solidário, você tem uma responsabilidade pelos outros, né? Eu tava até lendo um, um, um estudo outro dia que falava justamente sobre o sucesso profissional do homem casado e do homem solteiro. Então, o homem casado, ele geralmente tem mais sucesso profissional na média do que o homem solteiro. Eu acho que é para atender essa família dele mesmo, né? Porque eu acho que quando a gente vai pra fora, né, no dia a dia, eu acho que a família traz esse lugar, né, de volta pra casa. É, É e um lugar acho, pra voltar, é um lugar pra estar. e acho que você tem a sua motivação pessoal, né? Uhum. Que ela existe, mas você tem a motivação do outro, né? Que Uhum. depende de você, da tua esposa, dos teus filhos, né? Então, se às vezes para você já está satisfeito ou você não queria mais ou é, mas você vai ter que agora ir além por eles, né? Então, Uhum. você vai correr atrás, vai dar um jeito. E é esse lugar de empatia também, né?
com Eu vejo que certeza. você é uma pessoa muito grata. Para você, o que que é a gratidão? Qual é a importância na vida de um ser humano? Porque eu acredito que a gente tem duas opções na vida para manifestar. Claro que vai ter momentos que vão ser super desafiadores. Nem todo dia é gratiluz e tá tudo bem. Mas eu acho que a gente escolhe aonde a gente vai conseguir colocar a nossa energia na maior parte do tempo. Então, ou você vai ser uma pessoa que é grata por tudo, ou você vai ser aquela pessoa que reclama de tudo. É, eu acho que a gratidão, primeiro, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada Uhum. em todos os sentidos. Então, eu venho de uma família muito estruturada, com pais que eu falo assim, parece que eles são profissionais em serem pais, sabe? Uhum. Então, assim, sempre fizeram tudo, é, o que eles entendiam que era o melhor para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eles estavam empenhados nisso, mesmo que talvez não fosse a opção mais fácil, né? Mesmo Uhum. que talvez, eu falo assim, às vezes, minha mãe, ela não me criou só, ela estava comprometida em educar. Não sabe aquela coisa assim, Sei. eu vou deixar fazer Valores. birra, mesmo que isso me canse, porque é o certo, entendeu? Valores, né? E então eu, eu sou grato porque eu acho que eu sou privilegiado em questão eh, em questão financeira, em questão de oportunidade, em questão de família. Mas eu acho que quando você faz uma opção de ser feliz, igual eu falei que eu fiz, você tem duas opções, né? Ou você vai reclamar, né? E quando você está reclamando, você está clamando de novo o problema. Esse é o significado de reclamar, né? É chamar de novo o problema para você. E aí você vai ficar nesse loop infinito, né? Ou você vai agradecer pelas ferramentas que você tem para te fazer sair desse problema, né? Todo problema eu acho que é uma oportunidade de crescimento. Na hora a gente não entende, né? E acho que é por isso que, pelo menos para mim, se apegar em Deus é tão importante, porque ele te dá essa força nessa hora. É entender que tem algo a mais, né? Nos controlando. Eu acho que também tem aquela coisa da gente entender que. Tem aquele conceito, né? Memento mori, que é lembrar-se da sua morte. Que a gente lembrar que tudo o que é passageiro faz com que a gente viva cada dia da melhor forma possível. E viver da melhor forma possível, eu não acredito que seja um dia que vai ser tudo perfeito. Não, somos seres humanos e falhos, né? Não é porque a gente está falando de amor, de transbordar, que não tem hora que a gente não discute com alguém alguma coisa. Lógico, não, Por pelo favor. amor de Deus, o maior pecador. É, mas acho que também, assim, ó, eu sempre falo, você vê tanto problema real que tem hora que eu falo, você tem coragem mesmo de estar tornando isso um problema? Eu não vou discutir isso, sabe? Aham. Isso não é problema. Às vezes, dentro da minha família é cheia de problema. Uhum. É grande? Ah, Discussãozinha, é grande? é grande. É igual a minha. Discussãozinha, isso, aquilo, não sei o que lá. Aí às vezes alguém me liga pra. Ah, Aí eu o fulano falo, fez isso. vocês estão precisando de problema mesmo, né? Acho que vocês esqueceram o que quer ter problema. A vida tá boa demais por aí, né? Porque a gente só começa mesmo a se importar com essas besteiras quando a gente tá com o tempo sobrando. É quando a gente tá sem problema de verdade, entendeu? Uhum. A hora que você tá passando fome, né? A hora que você tem um problema de saúde grave, você não tem tempo para lidar com picuinha, né? Você não vai atrás de picuinha, porque quando a gente tá lidando com picuinha, a gente foi atrás. A gente Uhum. caçou esse rolo, né? Entendi. Se tiver à toa, aí você vai procurar. Você vai... Então eu falo, vocês estão sem problema, né? Uhum. Porque para isso aí tá virando problema, não é possível, né? E Uhum. acho que é tentar fazer esse exercício mesmo, né? De, pô, será que isso é um problema? Será que tem essa dimensão toda, né? Lógico, Uhum. a gente fica chateado com as atitudes dos outros, né? Falar assim, meu, não acredito que esse cara fez isso, não acredito que ela vai fazer isso de E novo. pode acreditar que faz sim. Faz, mas é o tanto E que. às vezes é a gente que faz. Não, e é tanto que você vai fazer também disso o tamanho que você vai dar, né? Assim, Exatamente. porque será que isso é um problema tão grande mesmo, né? Uhum.
Perfeito. Não, nosso tempo está acabando. Cri, cri. Mas eu vejo que, assim, você é uma pessoa... Muito obrigada, tá? De coração. Embora a gente pudesse estar aqui falando de medicina, a gente falou da vida. E é o que eu vejo em você, foi o que eu vi, tá? Independente de qualquer coisa, eu gosto muito de pessoas que têm esse senso de transbordar, sabe? É muito importante. Embora seja o seu primeiro podcast, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas que estão dispostas a amar. Amar, né? Que é o que dá o real sentido da felicidade. Então, quando você traz pra gente que, por exemplo, você teve uma estrutura muito boa na sua família, nunca te faltou nada, e mesmo aí você escolheu ser feliz. Tem gente que passa a vida inteira colocando a culpa. Não vou falar que isso não influencia, é mentira. Mas tem gente que passa a vida inteira buscando algo, sabe? Dentro de lugares errados, condutas erradas. E você escolher essa felicidade, esse amor, e escolher simplesmente transbordar, é muito bonito. Tem uma lembrancinha pra você, Obrigado. que é muito sobre como eu vejo. Eu não tinha outra coisa para pensar em você que não fosse algo que representasse o amor. Eu sei que o amor que existe em você, ele transborda. Antes eu achava, agora eu tenho certeza. Dá pra ver no seu olhar o quanto você está entregue à vida num lugar de transbordar. Que isso eu sei que não é sobre ser perfeito, é sobre o que eu acredito, é o que eu tento ser. A gente sabe que é um exercício diário, então cada vez que a vida me conecta a alguém como você e que pensa dessa forma, eu vejo o quanto vale a pena ficar nesse lugar, embora a gente passe por momentos difíceis. A gente sofre muito, né? Pra amar, a gente sofre. Não é tão fácil. E que você continue sendo essa fonte de amor, que você encontre sempre a resposta que você precisar nesse seu lugar de transbordar, de acolher, de servir, de ajudar. E que Deus continue te edificando muito. E que você Amém. nunca perca essa fé e que por onde você passar, você seja instrumento de cura, de luz, de amor e que as pessoas possam ver o amor de Jesus Cristo em você. Amém, amém. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei nossa conversa. Também. Me senti à vontade, falei de coração. Foi muito bom mesmo. Parecia que a gente tá conhecendo, né? Eu tô assim, ai meu Deus, ele não pode ficar travado. Então, pode abrir se você quiser, Vou que a abrir, gente lógico, abre. com certeza. As pessoas também ficam curiosas. Tá bom, obrigada. É um símbolo que foi o que eu vi que representava. Para você colocar em algum lugar. Muito obrigado, Ele adorei, apoia assim, ó. viu? Ele apoia. Você pode apoiar em algum lugar. Que é Vou o guardar amor. com muito carinho. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Obrigado pelo Muito convite, bom te adorei conhecer, estar tá? aqui com você. Verdade. Volte quando quiser. Vamos marcar, adorei o bate-papo. Isso é muito bom para falar da vida. Nem parece o primeiro podcast, tá, gente? Gente, muito obrigada quem acompanhou. Quem tiver mais interesse em saber quem é o Léo, acompanhe ele nas redes sociais. Pode falar pro pessoal suas redes sociais. Sua rede social. Minha rede social só. Calma, eu não sou. Não sou tão profissional. Leonardo G. Rosseto, com 2 S e 2 T's, lá no Instagram. E qual que é o projeto da... Você sabe o Instagram da Zuzu? Da as pessoas podem Zuzu, ficar... Zuzu for África, sigam lá também, é bem importante, tanto em questão de acompanhar, né, às vezes, se você não está no momento que você pode doar, né, dinheiro, né, eles têm tido gente que tem doado tempo, então ajuda a organizar, trabalhando de home mesmo, então agora para selecionar esses 10 mil inscritos, por exemplo, eles formaram um time de pessoas de RH para fazer a seleção dos voluntários, então, e tudo deles é voluntariado, então sempre tem como agregar, né? E também só de ser seguidor, de estar compartilhando a informação, dando mais visibilidade para a ONG, que foi o que a Clara e a Mari fizeram, já ajuda muito, né? Então sigam eles lá, Zuzu for África, e quando puderem também ajudar, sempre é bem-vinda. Muito obrigada a quem acompanhou. Espero que edifique a vida de vocês. Eu sei que pelo menos um pouquinho a gente pode sair transformado dessa conversa. Para mim foi muito enriquecedor, mas eu tenho certeza que isso foi muito edificante. Obrigada a todos vocês. Se inscrevam no canal e um beijo.